Lucas capítulo 17, versículos 11 até o 18. Diz assim a palavra de Deus: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra e o livre acesso que temos à tua palavra. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir. Abra o nosso coração para receber a tua palavra como semente plantada, a fim de dar frutos e muitos frutos que glorifiquem o teu nome. Ilumina a nossa mente. Por isso peço: vem Espírito Santo, venha tornar essa mensagem incendiada, para que ela possa incendiar as nossas vidas, iluminar as nossas mentes, transformar os nossos corações, de modo que de fato possamos sair daqui verdadeiramente diferentes do modo como entramos, Senhor. Na honra e glória do teu nome, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Essa é uma das passagens bastante conhecidas do Evangelho, que fala de gratidão. Esta é uma das características mais importantes e belas na vida de qualquer uma pessoa: gratidão. Agora, é importante a gente entender o que verdadeiramente é gratidão. E se realmente nós entendemos e realmente vivemos e temos um coração grato. Porque agradecer verbalmente nem sempre traz o sentido de gratidão. Será que o sentido verdadeiro, o seu significado autêntico de gratidão é ser agradecido? Quando a gente recebe um benefício de qualquer pessoa, quando alguém nos serve em qualquer lugar, é formal, é educado você agradecer. Sempre quando uma pessoa te serve, quando a pessoa te beneficia, mesmo pelo trabalho que ela faça. Quando alguém te beneficia de qualquer forma, espontaneamente, por boa vontade, você também agradece. Somos agradecidos sempre. Cantamos que agradecemos a Deus o tempo todo, mas será que verdadeiramente somos gratos a Deus? Será que temos gratidão em nosso coração? Será que para Deus funciona essa coisa de eu agradeço a Deus todo dia? Eu ouço isso a vida inteira, né? Pessoas dizendo para onde eu vou, pessoas que não conhecem Jesus, não o aceitaram definitivamente, ou pessoas que também frequentam a igreja, declaram sua confissão de fé em Cristo e dizem: eu todo dia agradeço a Jesus. Eu todo dia agradeço a Jesus por tudo que Ele me faz. Sou grato, tenho a gratidão. Será
que essa verbalização do agradecimento é suficiente, e é disso que essa passagem nos ensina. Será que é? E é isso que a gente precisa parar para pensar. A gratidão, ela se assemelha ao amor, porque em vários aspectos, gratidão e amor são diferentes, porém sempre andam juntos, porque o nosso amor, ele não é nada mais, nada menos que a expressão de nossa gratidão pelo amor de Deus por nós. Ele é a expressão viva, prática, da gratidão de fato que nós temos que ter pelo amor de Deus por nós, ao dar o seu único filho a morrer na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas, as nossas almas. Agora, onde a gratidão, o amor tem a sua semelhança? Porque tanto o amor como a gratidão não são sentimentos. Para os pensadores, alguns pensadores e filósofos da vida, a gratidão é um sentimento nobre, mas gratidão não é sentimento. Esse sentimento é muito pequeno. Esse é o sentimento do agradecido, mas não daquele que tem gratidão e possa oferecer ao Senhor ação de graça. Assim como o amor não é sentimento. Por isso que o amor, que é tão romantizado, decantado pelas pessoas, é tão frágil, é tão superficial, a ponto das pessoas falarem isso o tempo todo, mas na prática ele está distante demais. O amor não é um sentimento. Quando você olha a carta do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando fala de amor, né? Ele fala de amor não como um sentimento, né? Ele fala: o amor é paciente, o amor não há de ciúme, o amor não se porta convenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca acaba. Nunca acaba. Essa é a declaração do amor que vem de Deus e deve ser vivido por nós. Então, em nenhuma dessas características declaradas pelo apóstolo Paulo você encontra sentimento. Paciência não é um sentimento, não adere ciúmes, não se comportar inconvenientemente, não buscar seus próprios interesses, são todas ações comportamentais. Então o amor é uma atitude. O amor é mais do que uma atitude, o amor é uma virtude em ação, em prática, assim como a gratidão é uma virtude em ação. Por isso, quando Jesus nos toca, Ele não só cura as nossas feridas, as nossas doenças, as nossas enfermidades, sara as nossas vidas, Ele derrama virtude em nós. E é essa virtude que transforma as nossas vidas, é essa virtude que muda a nossa história, é essa virtude que molda o nosso caráter e transforma os nossos corações. É a virtude de Cristo em nós. Então, quando Jesus estava andando com a multidão acotovelando, apertando, tropeçando uns nos outros, uma mulher que já havia 12 anos vivia enferma com fluxo de sangue, que não parava e nada, ela gastara todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, ela foi em todos os lugares que mandaram, a todos os especialistas, a tudo, e nada indo de mal a pior, 12 anos naquele flagelo, entendendo que uma mulher naquele estado, quando ela estava naqueles dias de menstruação, o que acontece é que ela é considerada imunda, ela não podia tocar em ninguém nem ser tocada, segundo as tradições judaicas. Mas essa mulher, ouvindo falar que Jesus estava ali, e quem era Jesus, ela foi e entrou no meio da multidão, quase escondendo-se,
e disse: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curado. E ela tocou nas vestes de Jesus. Ela não falou, ela não chamou a atenção de Jesus, tocou. E Jesus na mesma hora falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Seus discípulos disseram: mestre, todos estamos esbarrando, há tanta gente apertando uns aos outros, é claro, nós estamos sendo tocados uns para os outros, empurrando, amassando. Ele falou: vocês não estão entendendo, alguém me tocou verdadeiramente com fé, porque saiu virtude de mim. E aí aquela mulher, tremendo e temendo diante daquela situação, se apresentou: esse fui eu. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Essa virtude que é diferente de esbarrar, de encostar, de falar, de discursar, é uma virtude que é derramada por Deus para aquele que crê. Então, o amor é uma virtude que Deus nos dá. É uma virtude que é derramada em nós e que é colocada em prática todos os dias e que faz com que nós amemos Deus acima de todas as coisas, amemos o próximo como a nós mesmos, possamos cumprir o verdadeiro mandamento do Senhor. O verdadeiro mandamento do Senhor, né? Que contra amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, contra isso não há lei nem profeta. Você cumpre todas as coisas. O problema é que esse amor está em nós, essa virtude nós temos buscado. Quando você olha, né, o Evangelho de Mateus 10, quando ele diz, né, Mateus capítulo 10, do versículo 37 em diante, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perdê-la-á, e quem todavia perde a sua vida por minha causa achará. Veja que o amor é um amor sacrificial, é um amor que coloca Deus acima de tudo e de todos. E essa é uma das evidências do nosso amor. E muitas vezes quantos de nós colocamos o amor a Deus acima de tudo e de todos? Quantas vezes verdadeiramente amamos Deus mais do que a nossa própria vida? Quantas vezes realmente amamos a Deus? E veja que no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 43, diz: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gratidão, da mesma forma que o amor, é uma virtude em ação. E é isso que esse texto demonstra. É isso que esse texto nos revela. É isso que esse texto nos faz pensar. O que é ser grato a Deus? O que realmente é ser grato? É ser agradecido, é verbalizar para todo mundo que Deus é isso, que Deus é aquilo. Eu agradeço a todo dia a Deus verbalmente. É isso que Deus espera de nós. Veja que esse texto começa que Jesus, vindo pelo caminho de Samaria, né, e da Galileia, entra numa aldeia e saíram ao encontro 10 leprosos. Precisamos entender e analisar também exegeticamente o texto, né? Entendendo o contexto da época, a cultura da época. O que acontece aqui? Os leprosos, quando estavam adoecidos, quando havia detectado que eles tinham a lepra, eles eram isolados em aldeias e não podiam ter contato com ninguém. Eram considerados imundos.
viviam isolados de tudo e de todos. Ninguém chegava perto, eles não podiam chegar perto de ninguém, nem de seus próprios familiares. Era algo terrível, tanto física, emocional. Mas esses 10, vendo que era Jesus, chegaram de longe e gritaram para Jesus. Gritaram para Jesus, clamaram por Jesus. Né? E aí Jesus, ouvindo, né? Porque eles pediram, compadece-te de nós, simplesmente disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai aos sacerdotes. Jesus não disse ser curado. Jesus deu uma declaração e testou a fé daqueles homens. Mostrou que aqueles 10 homens tinham fé, porque eles gritaram por quem? Por Cristo. Eles confiaram que Cristo podia fazer aquilo. E outra, eles obedeceram. Eles foram. Jesus não os curou, eles não saíram dali curados. A palavra de Deus é muito clara quando diz que aconteceu que, indo eles, na ação de caminhar, eles foram purificados, curados da lepra. Então eles obedeceram. Eles não esperaram, mas eu não posso sair daqui, olha a minha vida, olha o jeito que eu estou, e se nada acontecer? Os 10 obedeceram, e os 10 foram de acordo com o que Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Precisamos aqui ter um parênteses aqui. Por que mostrai-vos aos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram uma espécie de inspetor de saúde. Eram sacerdotes que inspecionavam as pessoas para ver se elas estavam limpas, purificadas de toda enfermidade, de toda imundícia. E aí eles ofereciam por aquela pessoa sacrifícios de purificação, para a limpeza do ser deles no templo. Então os sacerdotes, eles tinham que mostrar que eles não tinham, eram sacerdotes que faziam a inspeção e faziam o sacrifício, como era lá no tempo de Levíticos, no tempo da lei, no tempo de Moisés. Né? Então por isso Jesus falou, ide e mostrai aos sacerdotes. Eles teriam que chegar nos sacerdotes completamente limpos daquela lepra, purificados, curados, sem nenhum sintoma, sem nenhuma aparência de chaga, de nada na vida deles. Né? E eles foram. E quando eles estavam a caminho, né? Indo eles observaram que eles tinham sido curados. Nenhum deles tinha as marcas da lepra. E aí, um apenas voltou. E ele, voltando, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Né? Ele voltou dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E Jesus pergunta, mas cadê os outros 9? Por que Jesus esperava que todos voltassem? Por que Jesus perguntou pelos outros 9? A primeira pergunta que não quer calar, aqueles 9 que não voltaram, agradeceram ou não a Deus? Claro que eles agradeceram. Eles fizeram como a maioria daqueles que sentam nos bancos da igreja fazem. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus pela vida, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, eu agradeço a Deus pela minha casa, eu agradeço a Deus pelo meu trabalho, eu agradeço a Deus, eu levanto e olho para a natureza e agradeço a Deus. Tem tanta gente falando assim. E eles se sentem, porque a gratidão que eles têm é um sentimento frágil, enganoso, vulnerável, superficial. Aqueles 9 foram para suas famílias e certamente depois de serem analisados pelo sacerdote, foram para suas casas e todos os abraçaram e todos se regozijaram e eles disseram, foi o Messias que me curou, foi Jesus que me curou, agradeceram a Deus. Mas a glória deles estava em se abraçar os seus familiares,
em voltar às suas casas, em voltar ao convívio dos homens, em voltar a frequentar, né, a sinagoga. Porque quando aqueles pais do cego, quando foram interrogados se aquele cego tinha nascido cego de nascença, ou que ele tinha encontrado Jesus, ele falou: pergunta para ele, porque eles não queriam perder o direito de frequentar a sinagoga. Aí deu glória aos homens, ao invés de dar glória a Deus. O que eles queriam é voltar à sua vida, o que eles queriam é usufruir a sua vida, o que eles queriam é desfrutar o tempo perdido lá no isolamento devido à lepra. Abraçar, e a gente acha isso muito justificável, muito lindo, mas eles agradeceram. Mas não está dizendo aqui que eles agradeceram. Eles agradeceram como todo homem agradece a Deus, a sua grande maioria, ou a grande maioria dos homens agradece verbalmente, com aquele sentimentozinho de agradecimento, mas que só me faz usufruir e ver a glória dos homens. Mas aquele único voltou, e a palavra de Deus falou: cara, voltou dando glória a Deus. Quantas são as experiências que nós vemos de Jesus curando pessoas, e essas pessoas não dão glória a Deus? Jesus mudando vida de pessoas, solucionando vidas, e essas pessoas não dão glória a Deus. Aquele homem que voltou, ele ofereceu uma ação. Essa é a gratidão que Jesus espera de nós. Ele voltou, prostrou-se no chão, e aí sim, ele agradeceu, dando glória a Jesus. Dando glória a Jesus. Ele voltou para Jesus e disse: o Senhor me libertou, o Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido. Tu és Senhor. Ele percebeu que aquilo que Jesus fez com ele não foi só curar o da lepra, foi transformar o seu coração. Aquele único recebeu virtude de Jesus, de fato. Os outros receberam o poder de ser curado, o poder de serem limpos, de serem purificados, mas somente aquele único teve a virtude de ser transformado. Tanto é que Jesus disse: cadê os 9? Só esse samaritano voltou. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Veja que diferença. 9 foram curados. Além de ser limpo e purificado, foi salvo. Recebeu a palavra de salvação. Por quê? Porque deu glória a Deus, porque voltou e colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, o Senhor. Quantas vezes a gente fica perdendo a noção da riqueza que a gente tem em Jesus? Todos nós precisamos fazer um autoexame. Ficamos sempre alimentando das coisas que não temos, almejando coisas que não fizemos, querendo realizar coisas que não temos do mundo. Quantos de nós se volta para Jesus e diz: Senhor, eu era escravo do pecado, hoje sou escravo do teu amor, e eu quero viver para a tua glória. Não há prazer maior do que me dobrar diante de ti e ser o instrumento do Senhor. Quantos de nós faz isso? Quantos que me ouvem, quantos nas igrejas estão fazendo isso? Sim, Jesus está operando, sim, o Espírito Santo opera na vida de tantas pessoas estão recebendo os benefícios do Senhor. Não tem nenhum que não receba, que busca o Senhor, que não receba o benefício do Senhor. Agora, quantos voltam para agradecer? Quantos verdadeiramente têm gratidão? Quantos? Nós podemos levar para um outro patamar, porque a lepra é uma doença terrível, que hoje já não tanto foi erradicada praticamente do nosso meio social, mas na época era terrível. E uma das coisas que mais aconteceu com a lepra, porque a pessoa perdia a sensibilidade à dor, e aí ia perdendo seus membros, porque ia cortando, não sentia mais. Essa é uma das
causas, os efeitos que a lepra faz. Então vai deformando todo o corpo, todo o físico, assim como todo o ser. Mas a maior lepra das nossas vidas é o pecado. É o pecado, e ele deforma a nossa alma. E aqui vai algo que as pessoas não param para perceber. Quando você tem uma cosmovisão, você também não tem só a percepção moral de tudo, você tem a percepção estética. É engraçado que ninguém coloca um quadrozinho de Jesus feio. O cinema não coloca um Jesus feio. Lá, quando vai fazer filme de Jesus, tem um Jesus lá branquinho, de olho azul e cabelos bem morenos, bem pretos, bonitos, encaracolados. E Jesus, a palavra de Deus diz que ele não tinha formosura. Isso quer dizer, ele era fisicamente feio. O que era bonito, e sempre foi bonito em Jesus, não foi a sua estética física, foi a sua estética da alma. E o que quer dizer? Da mesma forma que a lepra destruía, definhava, ela fazia com que o físico das pessoas ia deteriorando, ficando feio, caindo, uma visão muito ruim. A lepra do pecado faz isso com a alma das pessoas. Quando houver o juízo final, pode ter certeza, duas coisas acontecem: todos vão ressurgir. Os mortos ressurgirão e aqueles que têm vivo ressurgirão. E aqueles que vão para Jesus terão um corpo glorificado como Jesus, belo, bom, agradável. O que é a visão estética? Aquilo que é agradável, aquilo que é bom de se ver, aquilo que é sublime. E todos terão, mas aqueles que não vão para o céu terão uma visão provavelmente estética muito feia, muito degenerada. Não é só o problema de ir para o inferno, até esteticamente vai ser completamente diferente. Isso é o que eu penso, é o que eu vejo nos meus estudos, nas minhas reflexões. O pecado, ele não só corrompe o seu coração, mas ele também degenera a sua estética da alma. Não vai brilhar e ser belo, agradável e sublime. E aí você percebe muitas vezes que o pecado vai te afastando de Deus, vai te afastando das coisas e vai te levar para um lugar isolado. Outra coisa interessante que a gente precisa ver, a gente precisa ser limpo e purificado por Jesus. A gente precisa ser limpo, não só restaurado nas nossas enfermidades, mas purificado no nosso ser, para que o passado e a limpeza e a purificação era sempre um processo que acontecia no tempo judaico. A purificação tem um simbolismo muito importante, porque ela não só nos limpa, nos purifica, fazendo com que o passado não mais determine o que somos no presente. Então ela nos limpa da culpa, da dor de todo o passado, né? Então é isso que acontece quando Jesus derrama virtude. Ele não só nos cura da lepra da alma, ele também transforma o nosso coração, nos limpa e nos purifica da culpa de todo o passado. Então as pessoas são ao contrário, as pessoas dizem assim, mas viver o Evangelho, ver Cristo, tem muita dor. Sim, tem que ter dor, porque é exatamente assim. Por que da dor e do sofrimento? Por que a gente, para ter Jesus, tem que passar por dor e sofrimento? Por que a gente, para viver o Evangelho, tem que doer, tem que sofrer? Tem. Quem diz contrário está enganando-nos. Tem sim que sofrer, porque a lepra do pecado tira a sua sensibilidade à dor da sua culpa, dos seus erros, das suas falhas. Mas é o Evangelho que te traz dor à consciência, é o Evangelho que te traz vergonha da sua nudez, é o Evangelho que te transforma essa virtude, aí sim
você é curado, você passa a sentir dor, para mostrar que você precisa preservar a sua vida, a fim de não correr coisa pior. Lembra quando Jesus curou aquele paralítico? E quando eles estavam nas festas, depois de 30 e tantos anos ali paralítico, Jesus disse: vejo que você está bem, vê se não pecas mais, para que não te aconteça coisa pior. Poxa, o cara viveu a vida inteira paralítico. Mas para Jesus, sim, coisa pior para você é perder a sua alma, perder o seu ingresso para o céu. Então sim, o Evangelho causa dor, porque a lepra do pecado, ela tira a sua sensibilidade à dor. Você não sente a dor dos erros, do seu destempero, das suas palavras que não edificam, das suas palavras torpes, das suas ações intempestivas, do seu temperamento que precisa ser moldado e moldado. Ela causa dor para que você pare e sinta que você está causando mal à sua vida e à vida dos outros, para que você mude a sua vida. Está causando dor para que você tenha vergonha das ações contrárias a Deus, das suas atitudes contrárias a Deus, do seu andar distante de Deus, da busca que você está na glória dos homens e não na glória de Deus. Sim, você tem que sentir dor, porque ela diz para você e para mim que nós estamos vivos, porque o Senhor veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Sim, tem que sentir dor. Aqueles 10 leprosos não sentiam mais dor e iam perdendo seus membros. Agora eles passariam a sentir dor, e eles fatalmente, certamente dariam alegria por sentir dor, porque isso preservava a vida deles, assim como aquele que é limpo e purificado do pecado e vem para Jesus, ele tem a virtude de Jesus e ele vai sentir dor, porque isso preserva a vida dele, preserva a alma dele. Se você não está sentindo dor, se você não está sentindo a aflição pelo mal que você comete, você ainda está sob o efeito da lepra do pecado, porque você não sente a culpa de agir mal, você não sente a culpa de fazer coisas incompatíveis com a palavra de Deus. Mas eu sou assim, é meu temperamento. Isso é uma blasfêmia, isso é lastimável quando se prega um evangelho que você precisa só confessar Jesus e que você não precisa sentir dor pelo mal que você está fazendo, pelo mau comportamento que você está fazendo. Quem sente gratidão, quem sente amor, ele provavelmente apenas está vulnerável, vivendo a vida dele. Mas quem tem a virtude em ação da gratidão, do amor, jamais deixa de voltar e dar glória a Deus. Isso é muito importante para a sua vida, porque somente aquele e aqui está uma reflexão dolorosa, real e verdadeira. Será que a proporcionalidade do que aconteceu aqui não é a realidade do que acontece em nosso meio? De cada 10, só um voltou para dar glória a Deus. Será que de cada 10 sentados nos bancos da igreja, só um dá glória a Deus? Será que não é essa a proporcionalidade? Talvez a mesma proporcionalidade que muitos questionam, dar dízimo ou não dar. Você oferece, você devolve a Deus 10% de tudo que Deus te dá, e a pessoa questiona, e a pessoa desobedece. Será que não é essa mesma proporcionalidade? Deus vai, age, 10 foram limpos, 10 foram curados, mas um só, 10% voltou para dar glória a Deus. Só um voltou para dar glória a Deus. Agora, você pode ficar pensando em matemática, proporcionalidade, você pode ficar buscando na sua razão qualquer coisa desse tipo, mas uma certeza, você tem que parar e refletir. Somente esse que voltou para dar glória a Deus teve a palavra de salvação.
somente esse voltou. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Os outros 9, né, foram agradecer a Deus, agradecer e viver a sua vida, mas não receberam a palavra de salvação. Não receberam a palavra de salvação. Seu corpo foi livre da lepra, mas sua alma continua leprosa. Leprosa. Não adianta você receber os benefícios de Deus e achar que você pode viver a sua vidinha do jeito que você vive, que você pode fazer as coisas do jeito que você quer, que você pode seguir as tradições que você quer, né? E você vive lá e agradece a Deus e diz: eu também agradeço a Deus todo dia, bota lá obrigado, canta obrigado. Isso para Deus não significa quase nada. O que significa para Deus é se você parou de dar glória aos homens, passou a dar glória a Ele. Se você se importa mais com a glória dele do que com a glória dos homens. E é engraçado, né? Vou repetir esse texto, né, que está em João 12. Versículo 43, que diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando a gratidão para você é apenas um sentimento, quando o amor para você é apenas um sentimento, você vai amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas quando de fato a gratidão for uma virtude em ação, e o amor for uma virtude em ação, você vai amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. 9, agradecer. 1, ofereceu ação de graça. 9, tiveram sentimentos de gratidão. 1, teve virtude em ação. Esse, de fato, teve a gratidão que Deus espera. Esse voltou para dar glória. Esse se prostrou. Esse se submeteu ao senhorio do Senhor. Esse disse, sem palavras: escravo eu era do pecado, agora sou escravo do teu amor. Esse disse: antes eu só esperava a glória dos homens, que os homens me vissem, que os homens me aplaudissem, que eu pudesse frequentar as sinagogas. Por esse texto da glória, volta e reitera dos pais, que para não perderem o direito de frequentar a sinagoga por causa dos líderes da sinagoga, eles não falaram nada, porque amavam mais a glória dos homens, amavam mais a tradição das suas vidas, do que voltar-se para Jesus. Quantas pessoas amam mais suas tradições? Quantas pessoas amam mais o aplauso dos homens? Quantas pessoas amam mais ver a alegria dos homens do que o prazer de Deus? Quantos na igreja? Todos os 10 tinham fé, todos os 10 obedeceram, todos os 10 fizeram como que Jesus disse, mas apenas um voltou para dar glória a Deus. Apenas um. Então, pense bem, quando você fica ali fazendo as suas orações e dizendo: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Lembre-se que Jesus não vai ouvir a verbologia das suas vozes, mas Ele vai ouvir, de fato, a entrega do seu coração. Se você realmente é grato a Deus, você vai dar glória a Ele. Se você é grato a Deus, você vai voltar-se para Ele. Se você der glória a Deus, você vai colocá-lo em primeiro lugar. E é isso que precisa para nós. Muitas vezes nós somos advertidos pelo Espírito Santo, quando nós vivemos em querendo coisas, buscando coisas, e é o Espírito Santo que vem: olha, pessoas e coisas estão tomando o lugar de Deus. Quando o pai da fé, Abraão, foi chamado por Deus
para sacrificar Isaac, Deus disse: pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o a mim. Sacrifica. Abraão, no mesmo instante, pegou, pôs Isaac no cavalo e foi para o monte. Naquele momento, Abraão já sabia que ele tinha colocado Isaac na frente de Deus. Naquele momento, ele foi advertido e percebeu que Deus deve estar na frente de tudo e de todos. Porque se você não fizer, você não é digno dele. Não adianta falar de Jesus, não adianta colocar coisinhas nas portas das casas, nos vidros dos carros, dizendo eu sou de Jesus, quando você não é. Falando e cantando para Jesus, quando você quer a glória dos homens. Não adianta. Então, entenda isso, né? Gratidão não é ficar agradecendo. Gratidão não é sentimento agradecido. Gratidão é virtude em ação. Ou você tem, ou você não tem. Ou você tem, ou você não tem. Então pare e perceba. Olhe para a sua volta, olhe para a sua vida e pense de que a gratidão é a expressão do seu amor a Deus pelo amor que Ele tem por você, porque nós o amamos porque Ele amou por mim. Quantas vezes nós paramos para perceber o valor de Deus ter dado o seu único filho para morrer por nós na cruz? Isso virou utopia, isso virou romantismo, isso virou história na sua vida? Ou isso é a razão de você ter gratidão por Deus? Ah? Então, você pode não sofrer da lepra física, mas todos nós sofremos da lepra do pecado, e é isso que Jesus faz por nós. Ele nos livra, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos cura dessa lepra, e para isso nós passamos a sentir dor pela vergonha de errarmos, dor pela culpa do que nós fizemos, essas dores fazem advertir as nossas vidas para que eu não volte a viver isso. Essas dores fazem com que eu chore diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Senhor, eu pequei contra Ti. Porque os pecadores leprosos que estão cheios, eles não sentem dor, eles estão insensíveis, eles se auto-justificam, eles procuram fazer as coisas do modo deles, eles procuram fazer as coisas no tempo deles, do jeito que eles querem. Eles são donos de si mesmos, servos do seu próprio destino e não de Cristo. Eles continuam cometendo os erros, eles continuam fazendo as coisas e não procuram sentir a dor. Eu errei, eu preciso mudar. Se você não consegue moldar a sua vida, se você não consegue viver para a glória de Deus, se você não consegue sentir dor pelo extravasamento do seu temperamento estragado, pelo extravasamento dos seus sentimentos tortos, pelo extravasamento dos teus instintos pervertidos, pela forma totalmente incompatível de viver com a palavra de Deus, então você precisa perceber que você precisa ser purificado dessa lepra, e você precisa realmente da palavra de Cristo. E quando isso acontecer, não vá primeiro abraçar o mundo, as pessoas, vá primeiro se prostrar diante de Deus e se oferecer a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.